Imagina só controlar o tráfego aéreo de um país inteiro. Só que em vez de aviões, são elétrons, e as pistas de pouso, bom, elas nunca fecham. É mais ou menos isso que acontece todo santo dia na rede elétrica do Brasil. Uma operação invisível, de altíssimo risco e que no fim das contas afeta a vida de todo mundo. Vamos mergulhar em como essa dança tão complexa realmente funciona. E aí a gente já chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? O grande paradoxo da coisa toda. A eletricidade é, sem exagero, a espinha dorsal do mundo moderno. E para manter tudo de pé, a manutenção tem que ser constante. Mas como fazer reparos numa máquina que, por definição, não pode parar um segundo sequer? Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio. Depois, vamos conhecer os controladores de voo dessa rede, aprender a língua que eles falam, decifrar as regras do jogo e, por fim, entender por que essa coreografia toda é o motivo pelo qual a luz acende toda vez que a gente aperta o interruptor. Então vamos começar colocando as coisas em perspectiva. Não estamos falando de consertar um eletrodoméstico na tomada. A gente está falando de manter um organismo vivo, pulsante e do tamanho de um continente funcionando sem falhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa bem, desde uma hidrelétrica lá na Amazônia até as cidades aqui do Sudeste, tá tudo conectado. Um reparo que não foi bem planejado em um único ponto pode gerar um efeito dominó, um efeito cascata e levar a um apagão gigantesco. Então, a estabilidade do sistema é a prioridade número 1, sempre. E quem é que rege essa orquestra tão imensa e, vamos dizer, tão temperamental? A resposta está num planejamento que é centralizado e, nossa, incrivelmente detalhado. Esse é o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eles são os verdadeiros maestros dessa orquestra. É exatamente como os controladores de tráfego aéreo, garantindo que tudo flua de forma segura, coordenada e, claro, sem nenhuma colisão. E a principal ferramenta do ONS é este documento. É basicamente a Bíblia da operação da rede. Nele está detalhado como, quando e onde qualquer tipo de manutenção pode acontecer. E eles não chamam de manutenção, eles chamam de intervenção. É o roteiro que permite que os cirurgiões da rede operem o paciente sem que ele nem perceba que está na mesa de cirurgia. Para a gente conseguir entender esse manual, primeiro a gente precisa se alfabetizar no dialeto da rede. O ENS usa uma linguagem muito específica, muito precisa, para garantir que um engenheiro lá em Roraima e um técnico no Rio Grande do Sul estejam falando exatamente a mesma língua. O termo-chave aqui é programação de intervenções. Pensa nisso como um sistema de agendamento super sofisticado. Qualquer empresa que precisa mexer em algum equipamento manda uma solicitação e o ONS age como um mestre de xadrez, analisando cada movimento para ter certeza de que aquela jogada não vai colocar o rei, que é o sistema inteiro, em xeque. Agora, olha que sacada genial esse conceito de função-transmissão, ou simplesmente FT. Em vez de pensar em cada parafuso, em cada pecinha individual, o ONS agrupa os componentes que trabalham juntos. Uma linha de transmissão não é só o fio, é o fio mais os equipamentos que conectam e protegem ele. Isso simplifica o planejamento de um jeito absurdo. E aqui a gente vê isso na prática. Uma FT do tipo LT é uma linha de transmissão. TR é um transformador. E CR, o tal do controle de reativo, são equipamentos que funcionam como os amortecedores da rede. Sabe, eles absorvem as flutuações para manter a viagem da eletricidade sempre suave. Cada um desses é como um bloco de Lego no grande plano do ONS. Beleza, com o vocabulário na ponta da língua, a gente chega no coração do manual, o jeito como as intervenções são classificadas. Porque, nesse jogo, consertar uma lâmpada definitivamente não é a mesma coisa que fechar uma rodovia inteira. O AONS criou uma espécie de hierarquia de risco. É como a triagem na emergência de um hospital. Cada pedido de manutenção é classificado do tipo 1, que é o mais crítico, até o tipo 4, de menor risco. E essa etiqueta vai definir o nível de planejamento, os prazos, as regras. É o jeito que eles têm de decidir quem vai direto para a sala de cirurgia e quem só precisa de um curativo. As intervenções tipo 1 são o equivalente a fechar uma grande autoestrada. Elas afetam a rede básica, que é a supervia da eletricidade no país. Desligar uma função de transmissão importante, como uma linha de transmissão gigantesca ou um supertransformador, entra aqui. O impacto potencial é imenso. Já o tipo 2 ainda é um evento de altíssimo impacto. Pode não fechar a autoestrada, mas pode significar desligar uma usina inteira. É como tirar uma fábrica de circulação.
ou pode envolver o teste de um equipamento novo ou até, em casos bem raros, remanejar o fornecimento de energia para grandes indústrias. São ações que mudam o mapa da energia do país, mesmo que só por um tempo. Então, para ficar bem claro, tipo 1 tem a ver com a saúde da autoestrada principal. Se ela falha, o trânsito todo para. O tipo 2 já está mais ligado à confiabilidade das fábricas de energia e das rotas de entrega. As duas são super críticas e exigem um planejamento de nível militar. E aí, para fechar, temos os tipos 3 e 4. O tipo 3 é como trabalhar perto de um motor ligado. Existe um risco, pequeno, mas real, de algo dar errado e causar um problema. Já o tipo 4 é a manutenção de baixo risco mesmo. Tipo, consertar um sistema de rádio reserva. É importante, claro, mas não vai parar o trânsito se falhar. Bom, agora que a gente já sabe o que e o porquê das intervenções, falta a pergunta crucial: quando? E a resposta não está num calendário, mas sim num relógio, governado por uma regra com um nome bem poético: a janela de ouro. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa regra. Esse diagrama é, na prática, um relógio que mostra os melhores e os piores horários para fazer uma manutenção. Tudo baseado no consumo de eletricidade do país ao longo do dia. É super intuitivo, olha só. A zona vermelha, bem na hora que todo mundo chega em casa do trabalho, liga as luzes, a TV, é o horário de pico. Tentar um reparo grande nesse horário seria loucura. Agora, a janela de ouro, na calada da noite, quando o país dorme e o consumo está lá embaixo, é o momento perfeito para os cirurgiões da rede entrarem em ação. E o sistema ainda tem a inteligência de criar exceções, como para as usinas solares que podem ter manutenção à noite, já que, bom, elas não geram energia mesmo. Ok, a gente passou por um labirinto de regras, tipos, horários, mas, no fim das contas, por que essa burocracia toda importa no nosso dia a dia? Vamos juntar as peças agora. Pois é, todo esse processo é a tal da coreografia invisível que mantém as luzes acesas. Cada regra, cada classificação, cada janela de tempo, tudo foi pensado para minimizar riscos. É a diferença entre um reparo de rotina e um blackout que afeta milhões. É o que permite que a nossa sociedade, tão dependente de energia, simplesmente funcione. E essa citação, tirada do próprio manual do ONS, resume tudo perfeitamente. O objetivo final é continuidade e confiabilidade. Traduzindo, é garantir que a vida nunca pare por causa de uma falha de energia. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, não é? A rede elétrica tem esse manual de regras invisível. Que outros sistemas gigantescos e complexos ao nosso redor, sei lá, do tráfego da internet à logística mundial, também dependem desses roteiros secretos para manter o nosso mundo girando?